nós estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o deputado federal do PT Fluminense, o Adir Damus, e contando com a presença também do jornalista Walter Diogo. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior. O senhor é autor de uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do deputado Eduardo Cunha de abrir o processo de impeachment. Horas depois, o senhor desistiu da ação. O ministro Gilmar Mendes, para quem o processo foi sorteado, não aceitou a desistência e vai dar continuidade à ação. Eu queria saber quais foram os motivos que levaram o senhor a desistir dessa ação horas depois de ter protocolado no Supremo Tribunal Federal. De fato, eu e dois outros colegas, deputados Paulo Teixeira e deputado Paulo Pimenta, impetramos um mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal, alegando exatamente isso, que o ato do presidente da Câmara dos Deputados ao instaurar o impeachment, o processo de impeachment, era nulo, né, exatamente porque praticado com abuso de poder, né, e desvio de finalidade. Nós tensionávamos que o Supremo suspendesse o processo liminarmente e, no mérito, decretasse a nulidade do ato do deputado Eduardo Cunha, cuja parcialidade, cujo comprometimento em relação ao impeachment é evidente, né? Trata-se ali de uma retaliação. Esse mandado de segurança foi distribuído para o senhor Gilmar Mendes, né? E nós, a legislação nos assegura isso, o Código de Processo Civil, resolvemos desistir da ação. Por que razão? Olha, queríamos aperfeiçoar a peça, se fosse o caso, ou simplesmente desistir. Como é que o senhor viu, digamos, a interpretação do próprio ministro Gilmar Mendes de que a motivação dos senhores foi decorrente dele ter sido sorteado, ou seja, como ele foi sorteado relator e ele tem uma posição notoriamente contrária às posições do governo, já manifestou isso algumas vezes, isso teria levado vocês digamos, a desistirem da ação. Ele até os acusou de estarem tentando manipular, digamos, a operação do direito e o judiciário, em certa medida. Essa é mais uma das muitas leviandades, né, e declarações abusivas, né, desrespeitosas, com falta de isenção, a falta de serenidade que deve caracterizar o magistrado, que infelizmente são qualidades que o ministro Gilmar Mendes não tem, né? Aliás, com essa decisão, o ministro Gilmar Mendes confessa que é parcial mesmo, que quando se tratar de assuntos relativos ao PT, ao governo do PT, ele agirá dessa forma atrabiliária, em que não presta atenção no direito, e sim em quem está propondo a ação. Ele, na verdade, admite, né, ao decidir absurdamente, decidindo contra a lei, contra a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ele admite que, de fato, é destituído de isenção, é destituído de imparcialidade quando se trata de um feito que guarde relação com o PT ou com o governo. Deputado, essa semana até o Gilmar Mendes teve um bate-boca com o presidente do Supremo, por causa de decisões que envolviam o governo, envolviam partidos de oposição. Você acha que o Supremo hoje está desviado de suas funções? O senhor foi da OAB, né, tem passado aí de acompanhamento de perto, né, das ações do Supremo. Você acha que o Supremo ele se perdeu nessa coisa? Tem o juiz que é do PT, o juiz que é do PSDB, o juiz que é do partido tal, não sei o quê. E aquilo ali é justiça. Justiça não é uma coisa partidária, né? Talvez o Supremo esteja espelhando, infelizmente, a radicalização que há na sociedade também. Quer dizer, infelizmente, essa radicalização que hoje existe na sociedade, ela chega até o Supremo. Pode ser. Infelizmente. Pode ser, né? Isso está acontecendo também no TCU. O Nardes, o pessoal diz, ele Nardes é do PSDB. Aí vira uma radicalização. Eu queria que você fizesse uma avaliação. Olha, direito. Eu não iria tanto. Eu acho que o ponto fora da curva no Supremo é um só, é o senhor Gilmar Mendes, né? Eu não atribuo aos demais ministros esse caráter de partidarização. Posso discordar, como tenho discordado de algumas decisões desse ou daquele ministro, desse
ou daquele segmento do Poder Judiciário. Mas quanto à isenção, à imparcialidade, à conduta de magistrado de cada um, eu não faço questionamento. Faço em relação ao senhor Gilmar Mendes. Ele está Esse é o descontrolado. ponto fora. É descontrolado. Né? Acho até que o ministro Gilmar Mendes poderia tirar aí umas longas férias, né? Para esfriar sua cabeça. O juiz não pode ser nervoso. O juiz não pode estar babando de raiva o tempo todo, como está o ministro Gilmar Mendes. E você mesmo deu exemplo. Bateu boca com o presidente do Supremo, bateu boca anteriormente, na época, com o ministro Joaquim Barbosa, bate boca com todo mundo, distrata, desrespeita, mostra parcialidade, se comporta como militante partidário e não como magistrado, e isso é muito ruim. Olha, eu fico aqui imaginando, né, como seria na Suprema Corte Americana ou numa Corte Constitucional Europeia um membro de um tribunal constitucional, um membro de uma Corte Suprema se comportar como o ministro Gilmar Mendes. É impensável. Ele teria não há recebido essa uma possibilidade. advertência já? Mas ele já estaria fora do cargo. Ele já teria sofrido impedimento. Deputado, a fundamentação do pedido de impeachment seria pedaladas fiscais da presidente Dilma. Ela teria, enfim, decretos não numerados, teria autorizado gastos de 2,5 bilhões, que são gastos irregulares, porque não estariam, digamos, adequados à lei orçamentária. Muito bem. O Congresso aprovou, na última semana, o novo limite fiscal, do déficit fiscal. Aumentou a possibilidade de déficit no orçamento da União, chegando ao limite de 119 bilhões, quase 120 bilhões. Essa decisão do Congresso não torna, digamos, a eventual ilegalidade ocorrida na iniciativa da presidente Dilma legal hoje, ou seja, hoje o que ela fez, que foi encarado como ilegal, não estaria absolutamente dentro dos limites da lei? É fato, mas eu não vou nem me apegar a isso, né? Eu acho que essa história de pedalada fiscal, essa decisão do Tribunal de Contas da União, foi infelizmente, mais uma decisão contaminada pelo quadro político, né? O primeiro Tribunal de Contas de tribunal só tem um nome, né? Aqui os seus membros não têm formação técnica e jurídica, normalmente são nomeados por apadrinhamento político, todo mundo sabe disso. Aliás, o ministro Joaquim Barbosa, ele é muito duro, né, quando se refere ao Tribunal de Contas. Diz que se trata de um playground de políticos aposentados. As palavras não são minhas, são do ministro Joaquim Barbosa. E o que acontece, Diogo, como você bem ressaltou anteriormente, o processo de impeachment, todo mundo fica dizendo, o impeachment é um processo político. Mas é regido pelo direito. É diferente, por exemplo, no regime parlamentarista, né, em que o primeiro-ministro pode ser afastado numa moção de desconfiança porque o governo é ruim. A maioria do parlamento pode entender que o governo é ruim, que a economia vai mal, o ministro é incompetente, o primeiro-ministro, enfim. E, por razões de conveniência e oportunidade, botam o primeiro-ministro para fora. Perfeito. É estritamente político. Agora, aqui no Brasil, no sistema presidencialista, há um rito, há regras que têm que ser respeitadas, sob pena de se estar praticando, na verdade, um golpe de Estado escondido. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.